LinkedIn alcançou a marca de 75 milhões de usuários no Brasil e eu sei nada sobre essa ferramenta, que podemos chamar de mídia profissional, mídia social. Já é a primeira coisa que eu quero esclarecer com a nossa especialista de hoje, que é a Bruna Lopes. Na verdade, Bruna é Clavisete, ou seja, ela é aluna da Claves, e eu a convidei porque ela é a pessoa certa para falar de LinkedIn e você já vai entender o porquê. Bru, bem-vinda ao Uma Jovem Senhora, o podcast da Claves. E conte tudo, a parte 1 aqui do nosso podcast é apresente-se sem humildade. Então, conte pra gente quem é Bru, por que que o LinkedIn é tão importante para você, se ele sempre foi ou se teve um momento de virada. Conte aí um pouquinho da tua experiência no LinkedIn pra gente. Oi, Lari, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui no podcast. Há um tempo atrás eu ouvia o podcast e falava, nossa, que legal. E agora sou eu aqui, maravilhoso, estou muito feliz. Bom, vamos lá. Vou te contar um pouquinho aí da minha trajetória. Eu tenho 14 anos de experiência em comunicação digital. Então, trabalhei em agência de publicidade, trabalhei dentro da área de marketing de empresas também. E sempre ajudando a construir marcas, né? Marcas corporativas, grandes empresas até, TIM, Fiat, Unilever. Até que chegou um momento, há mais ou menos 5 anos atrás, depois que meu filho nasceu, eu decidi que eu ia ser freelancer. Então, o que eu já fazia no mercado corporativo, eu faria por conta própria para ter mais flexibilidade. E aí falei, bom, tenho muitos conhecidos no mercado, como é que eu vou contar para todo mundo desse meu novo momento? Vou para o LinkedIn. Com a cara e com a coragem, abri meu LinkedIn, nem era muito ativa, e comecei ali a publicar o que eu fazia, publicar alguns resultados e tudo mais. Foi dando certo, consegui bastante cliente ali, ainda trabalhando muito para a construção de marca das empresas. Até que, somado ao bom resultado do meu LinkedIn e a esse boom de que todos os profissionais estavam precisando, né? Seja um profissional liberal, seja um executivo de uma grande empresa precisando se posicionar para ter a sua reputação digital, eu estava muito bem posicionada nesse momento e comecei a oferecer os serviços de marca pessoal. Então, aplicando tudo que eu já tinha de experiência nas marcas corporativas com o que eu já fazia bem no LinkedIn. E aí foi, de fato, esse boom. Essa foi a minha virada de chave e virei essa especialista. Então, estou há 5 anos muito mergulhada no LinkedIn. E Bru, então só para entender, dar um passinho atrás. Quando você falou que trabalhava com marketing, você trabalhava com marketing digital ou não? O marketing mesmo antigo, né? O marketing antes do digital, que eu me refiro a não só gestão de mídia, o que você fazia exatamente ali na parte de marketing, o que que você estava oferecendo ali no LinkedIn a princípio? Qual era o teu produto? Tá, legal. Eu sempre fui só de digital, então o produto que eu comecei oferecendo era a parte de conteúdo digital. Então, qualquer tipo de conteúdo. E aí, o freelancer, quando ele começa, ele faz de tudo. Foi assim: tenho tantos anos de experiência, agora vou aplicar isso de maneira autônoma. Faço o que vocês quiserem de conteúdo, praticamente. Então, eu fazia conteúdo para SEO, conteúdo para newsletter, conteúdo de anúncios para ajudar na parte de venda, de copy, né? Nunca me chamei de copy porque eu era mais do que isso. E aí foi caminhando naturalmente para eu virar uma especialista em conteúdo para o LinkedIn. Adorei. E hoje, então, primeiro, vamos só falar introduzindo o LinkedIn, porque eu confesso que eu sou a moça do Instagram, né? Como você sabe, foi lá que a gente se conheceu. Sim. Então, o LinkedIn, pra mim, outro dia eu descobri que tem algoritmo. E eu fiquei, nossa, LinkedIn tem algoritmo? Fiquei surpresa. Então, assim, LinkedIn hoje, é correto então dizer que ele é uma rede profissional, mas eu ainda acho que também é uma rede social. São pessoas falando sobre elas, sobre seus cargos, suas conquistas, momentos complicados. Então, primeiro, eu queria perguntar para você: o LinkedIn é esse lugar puramente profissional? Ou já está mesclando um pouco, né? Eu vejo que as pessoas estão colocando um pouco do seu DNA, até da sua vida pessoal lá. O que é para você o LinkedIn? Então. Excelente pergunta, Lari. Como eu vejo o LinkedIn, e não só eu, tá? Fontes do próprio LinkedIn, porque eu estou sempre em contato com o time editorial de lá. Eles se posicionam hoje como uma rede social profissional com toque pessoal. Então, qual é a grande questão do LinkedIn?
Hoje não, né? Há 5 anos consecutivos ele é considerado a rede social de maior confiança dos usuários. Então as pessoas aproveitam isso e a natureza profissional que ele tem, mas é uma rede que cabe sim trazer o seu lado pessoal. Muito também no movimento que a gente vê nas empresas no pós-pandemia. Não dá mais, talvez nunca tivesse dado, mas a gente fingia que dava para separar o pessoal do profissional. E hoje é muito mais aceito no mercado que você não seja só a Larissa, mas seja a esposa do Andro, seja a mãe da Máxima, eu seja a mãe do Luca, a esposa do Fernando, e qualquer outro papel que a gente desempenhe na nossa vida, a gente acaba trazendo para o profissional. Então eu vejo que o LinkedIn acompanhou e vem acompanhando muito bem as mudanças de mercado. Muito legal. Ainda assim, né, Bru, acho legal a gente mencionar que eu vejo muito mais, e aí é uma coisa também que eu queria conversar com você a princípio aqui do LinkedIn. Eu vejo que é uma. Ai, eu já falo espanhol. Eu vejo que tem mais polidez, né? Porque querendo ou não, é uma rede onde é o que você falou, até o LinkedIn, então, ele se posiciona como social profissional. Então, um TikTok da vida, um Instagram, a gente fala o que quer sem pensar muito nas consequências. O que eu já acho um pouco complicado, porque eu acredito que recrutadores, pessoas, né, quando estão ali avaliando alguns funcionários, possíveis funcionários, devem também fazer uma pesquisa um pouco mais profunda, além de LinkedIn, né? Então, às vezes a gente acha que só tem que se comportar bem no LinkedIn. E esquece das outras redes. E acho que isso é universal, né, gente? Polidez, cuidado nos comentários. Mas enfim. Então, você acha só que o LinkedIn acaba, às vezes, sendo um pouco polêmico isso, tá? Que foi o que me falaram quando eu falei que iria pro LinkedIn. Falaram, nossa, mas é um pouco chato, né? Assim que eu sinto que é muito falso. Então, você sente que é um pouco um ambiente onde as pessoas têm que pisar tanto em ovos, né? Porque tá vendo ali o pessoal que trabalha, possíveis pessoas que ela quer fazer networking. Você sente que às vezes é difícil manter nosso DNA no LinkedIn? Ou como superar isso? Eu acho que isso acaba sendo uma falta de conhecimento da plataforma, que como a gente convive muito hoje, né, o Instagram faz parte da nossa vida, quando a gente chega no LinkedIn, é aquele território novo. A gente não sabe muito bem onde está pisando, vê todo mundo indo para um caminho de deixa eu mostrar só o que é lindo, maravilhoso, vou fazer igual. Então eu só vou entrar no LinkedIn quando eu tiver um diploma para colocar, quando eu tiver aquela foto bonita do meu time, todo mundo unido no final de ano. Mas o que está faltando no LinkedIn e aí fica até um incentivo para quem está querendo entrar no LinkedIn, está faltando a gente mostrar o processo, está faltando a gente mostrar a vulnerabilidade. Como é que se constrói aquele time lindo? Quantas noites você ficou acordada para ter aquele diploma? Aquela promoção que você coloca ali cheio de firulas, tá? Como foi para você chegar até ali? Então é isso que está faltando. Quando eu falo de pessoal, obviamente a gente não vai postar o churrasco enchendo a cara com o cabelo horroroso, brigando com alguém, nada disso. Não é esse o caminho que a gente tem que perseguir. Quando eu falo de trazer toques pessoais, é trazer mesmo um pouquinho da sua personalidade, até um hobby que você faz de fora ali do seu trabalho, mas é mostrar o que está por trás. O que torna a rede chata somos nós mesmos que estamos ali postando só aquele recorte muito fake. E, Bru, uma coisa que eu fiquei na dúvida aqui, o Instagram e o TikTok, eles têm essa ferramenta de indicar pessoas similares. Então, você segue aquele tipo de pessoa, você não tá feliz? É o que te recomenda. O LinkedIn tem algo similar, ele também te recomenda, porque às vezes a gente acha, né, Bru, que a plataforma, que é o que eu falei, algumas pessoas me escreveram com essa sensação de que LinkedIn é um pouco falso. Às vezes é só um caso de mudar as mesas que você está sentando no LinkedIn. Vai conhecer gente interessante, né? Vai consumir conteúdo de outras pessoas. Talvez falte isso nas pessoas, né? Encontrar outras pessoas interessantes para seguir. Sim, com certeza. Tem uma coisa muito legal que dá para você fazer já no LinkedIn. Assim que você entra, do lado direito, ali no Notícias Mais Lidas, ele vira e mexe, tem uma notícia que a própria editoria do LinkedIn faz, uma curadoria de criadores para seguir. E ali eles colocam por categoria. Toda semana eles fazem essa lista. Então ali você já consegue encontrar pessoas do tema que mais te interessa.
Uma outra questão que a gente tem que lembrar falando sobre algoritmo é que o LinkedIn, uma das fontes de renda dele é a publicidade. Para a publicidade existir, tem que ter algoritmo por trás segmentando interesses. E só tem publicidade se tem pessoas consumindo conteúdo lá dentro. Então, se você ficar curtindo só o post de quem foi promovido, ele vai te entregar só post de promoção. Eu, por exemplo, entro no meu LinkedIn e eu pego dados de pesquisa, eu pego dica de filme, eu pego dica de livro, eu me informo sobre as principais notícias do meu mercado, porque o algoritmo já entendeu que eu estou ali para consumir conteúdo interessante. E o que eu gosto muito do LinkedIn, particularmente, é que por ele ser essa rede social de maior confiança, as pessoas pensam 2 vezes para colocar fake news lá dentro. Então, não vou dizer que não tem fake news, mas é uma rede muito mais confiável para usar os dados numa apresentação de trabalho, para se tornar de fato uma pessoa interessada, como a gente fala tanto aqui na Claves, é um excelente caminho para consumir conteúdo lá dentro. Nossa, eu confesso agora que você falou que eu não achei ainda. Parece que quando a gente está começando numa rede, até entender o que é que a gente gosta e, né, e sugerir. Então eu sinto que eu ainda não peguei uma dica de livro, por exemplo, uma dica de filme lá. Então eu acho que realmente é isso de destravando, sabe? E outra coisa que eu ia te perguntar aqui, que eu fiz uma listinha de coisas para não deixar passar nada. Hoje, ontem nós gravamos um podcast que a gente fala sobre imagem pessoal. E imagem pessoal vai além, né, da estética, além da indumentária, do vestuário, enfim. Vai a maneira que a gente se comporta, né? E a Jamile, que participou do podcast, da gravação ontem, falou até da parte digital, né? Então, como pode ser usado para criar nossa marca pessoal? Então, a pessoa que eu, por exemplo, eu tô nessa fase, Bruna. Então, eu tenho, né? Eu sou fundadora da Claves. Eu quero entrar no LinkedIn porque eu acho que tem tudo a ver. Acho que é uma plataforma muito interessante, mas eu não sei como. Então, vamos supor que no meu caso eu sou empresária. A gente já fala de um cenário onde a pessoa é CLT, né? Que aí talvez seja uma outra estratégia. O que você recomenda no meu caso trabalhar na minha, já aproveitando aqui, gente, uma consultoria. Bru, o que você recomenda? Porque, sinceramente, eu não sei nem o que postar. Eu queria manter a minha originalidade, eu queria manter a minha essência, trazer essa coisa de conteúdo interessante, mas eu entendo que eu estou num ambiente profissional, né? Então eu tenho que adaptar um pouco o conteúdo para, né, para fazer parte dessa ferramenta. Então, como que isso funciona para empresários? Que eu sei que você dá muita mentoria para empresários, né? Então, que querem se posicionar. Eles se posicionam baixo o seu nome, né? No meu caso, eu me posiciono e faço todo o conteúdo como Larissa. Ou é interessante pela empresa, ou os dois. O que você sugere? Perfeito, perfeito, Lari. É o seguinte, o LinkedIn ele é uma rede de pessoas. Então, o que vai acontecer? Se você tem a company page, que é a página da sua empresa, não vai ter alcance se você fizer algum post ali, exceto se você colocar mídia paga. Então, preciso ter a página da minha empresa? Preciso, porque eu preciso linkar ela ali na minha linha do tempo de experiência profissional. Se eu não vou colocar mídia paga, que eu acho que nem precisa para o caso de uma empresa como a Claves, por exemplo, por que vai pagar? Exceto se você for uma empresa gigante. Vamos usar o seu perfil da Larissa, porque o alcance orgânico do LinkedIn é muito bom. Gente, o LinkedIn é um oceano azul para quem quer virar influenciador. E aí já vou puxar a sardinha para o meu lado e dar um exemplo. Eu tenho menos de 5 mil seguidores. Eu posto há mais ou menos 5 anos, uma vez por semana no LinkedIn. E tem épocas que, se eu não tenho o que falar, eu não posto só por postar. E eu fui eleita uma das top 50 criadoras de conteúdo de marca pessoal no Brasil esse ano. E se você olhar os meus Isso é muito números... chique. Isso é ser chique, gente. Isso é chique, gente. Parabéns, A Bru. Claves tem muita mão nisso. Mas o que é legal? Quem é você com 5 mil seguidores e um post por semana no Instagram ou no TikTok? Ninguém. Nada. Nada. Quem sou eu no LinkedIn com essa quantidade? Uma das principais criadoras de conteúdo. Então tem muito mercado para todas as áreas. E aí vou te dar exemplos, então, do seu negócio. Até pensando no meu feedback. Eu entrei na Claves porque eu queria participar de um clube de leitura. Só que as aulas fora do clube de leitura ficaram tão boas que elas mudaram o negócio da minha empresa.
Então, eu aprendi sobre inteligência artificial e apliquei muitas coisas. Eu aprendi sobre Notion e apliquei muitas coisas. Você pode trazer essa parte da Claves mais corporativa. Como a Claves é uma escola de mulheres interessadas, mas que vai muito além e pode beneficiar o lado profissional. Porque, no fim das contas, é isso. É como você vai beneficiar as pessoas no ambiente de trabalho. Então, vou dar o exemplo da Jamile, que estava aqui no podcast ontem. Ela é consultora de imagem. Enquanto no Instagram ela vai trazer dicas de roupa para o fim de semana, por exemplo, ali dentro ela pode trazer como eu me vestiria se eu fosse psicóloga, empresária, secretária executiva, arquiteta. Ela pode trazer dicas de moda e de consultoria de imagem para o mercado profissional. Tem uma psicóloga que quer entrar no LinkedIn. O que ela faz? Ela vai falar sobre burnout, como se relacionar com o time, como trazer segurança psicológica para dentro do ambiente corporativo, ao invés de falar sobre outros temas, como, por exemplo, problemas de relacionamento com a mãe, que ela poderia falar no Instagram. Então, é muito uma questão de continuar sendo quem você é, mas adaptar para o objetivo, porque quem está ali no LinkedIn acaba querendo consumir coisas que façam a sua carreira deslanchar. Claro, com certeza. E outra coisa que eu vejo muito ali, várias vezes, é o que eu mais vejo, as pessoas entrando no LinkedIn. Isso já vamos falar, então, não da relação empresário, mas a relação agora, né, empregado, CLT. Quando alguma coisa acontece, e um pouco no desespero, sabe? Então, foi desligada do trabalho, vai para o LinkedIn e atualiza e começa a querer correr atrás daquela bola. Eu, Larissa, sinto que conexões, elas são feitas com tempo, né, Bru? E uma vez que você tá nessa situação do desespero, a gente acaba que perde um pouco o poder de barganha no geral, né? Então a gente tá numa posição que não é tão favorável. Vi até uma frase outro dia que falava: a gente começa a reparar o telhado quando tá sol, né? Não é quando tá chovendo. Então, eu fico me você também tem essa sensação de que as pessoas elas vão ali num ato que uma vez já estão um pouco desesperadas, ao invés de plantar a sementinha, né? Ao invés de estrategicamente pensar, poxa, próximo ano eu quero fazer uma transição de carreira. Então isso começa agora, concorda? A plantar aquela semente. Então, você tem essa sensação ou é uma coisa minha? Não, tenho super. E, inclusive, é uma das primeiras coisas que eu falo quando alguém me procura para fazer uma assessoria de LinkedIn. Preciso de tal objetivo para ontem. Eu já até aviso, olha, em menos de 3 meses, dificilmente vai rolar. Se rolar é na sorte, na estratégia não é. Porque o LinkedIn é uma plataforma de longo prazo. Então, quem quiser, depois eu vou deixar o link do meu LinkedIn, né? A gente vai dar os contatos, mas eu fiz um post recentemente que tinha exatamente essa pergunta. Não estou procurando emprego, devo ser ativo no LinkedIn? E aí eu trago alguns motivos pelos quais as pessoas devem ser ativas no LinkedIn, e é justamente isso que você está falando. É criar ali a sua base para a hora que você precisar, tá tudo certo. E também você se relacionar com as pessoas dentro do LinkedIn. O que torna também a plataforma falsa é a parte não só de posts, mas é como você se relaciona mesmo. Então, não vai comentar só parabéns para aquela pessoa que você quer ser notada. Comenta quando ela fizer um conteúdo, traz a sua visão ali. Eu já ganhei uma cliente por isso, porque eu fiz um comentário no post de uma pessoa que ela seguia. Ela gostou tanto do meu comentário, e aí ela viu ali Bruna Lopes e ali embaixo, especialista em LinkedIn, ela me chamou. Falou, eu tô precisando melhorar meu LinkedIn, vamos fazer um projeto? E a gente fez o projeto. Então, a gente tem que também ser estratégico em tudo que a gente fizer ali dentro do LinkedIn. Tudo é visto ali. Então, tem que tomar muito cuidado. Eu tenho um exemplo interessante, até curioso, de um executivo que eu peguei para cuidar do LinkedIn dele. E ele era de uma empresa regulada, que tem concessão com o governo. Então, ele não pode ter nenhuma opinião política pública. E ele estava simplesmente curtindo as notícias do Estadão que tinham a ver com o candidato que ele apoiava. E eu falei, pelo amor de Deus, o primeiro trabalho que a gente vai fazer é entrar no seu LinkedIn e descurtir tudo. Porque tem uma aba no LinkedIn que você vai lá e vê todo o histórico do que a pessoa curtiu.
Então, Meu os rastros Deus! são gigantes. Cuidado, tá, gente? Por favor. Claro, não é só comentar, né? É o like, o coraçãozinho, os não likes também, né? Que são importantes quando a gente sinaliza que não gosta de alguma coisa, também diz muito. O gosto ou não gosto, né? Acho Sim. interessante. E, Bru, nesse caso, uma dúvida básica. Essas pessoas que você pega para trabalhar, né, na estratégia dos LinkedIn, é uma coisa como você trabalha junto com a pessoa e eles postam, ou você posta? Porque hoje as mídias sociais, né? Se eu quiser, por exemplo, a Claves tem uma pessoa que faz as mídias sociais da Claves, a pessoa faz a estratégia e posta e tudo. Como que funciona isso para executivos? Olha, eu tenho todos os modelos que você possa imaginar. Então, eu tenho, primeira coisa, né? Tem o modelo de quem me contrata. Tem executivo que me contrata pelo CPF, porque ele tem um objetivo e ele quer que eu ajude. E tem o executivo que é contratado pela área de comunicação das empresas. Hoje, 80% do que eu atendo está aqui. A área de comunicação entende o LinkedIn dos executivos como um meio de mídia para eles. Então está dentro do plano de mídia deles. Precisamos posicionar e vamos usar o LinkedIn dos executivos. Nossa, minha cara de surpresa é porque eu não. Ninguém sabe, né? É o que a gente chama de thought leadership. Então, quando vocês ouvirem, já vão saber, liderança do pensamento. Que aí saíram até algumas matérias esses dias falando sobre os CEOs estão virando influenciadores, e a resposta é não. Eles estão virando um canal de comunicação da empresa. Que se você for trabalhar numa empresa, você vai querer olhar o que o CEO está falando, se ele tem traços de ser tóxico, ele vai divulgar algumas coisas sobre a empresa, então é um canal oficial hoje. O canal do CEO no LinkedIn é praticamente um canal oficial da área de comunicação para as grandes empresas. Nossa, só que não quer dizer, então, que ele fica sentado escrevendo post, né? Ele pode, né? Ele tem outras coisas. Entendemos também, né? Talvez ele possa te dar uma diretriz, ele, a área de comunicação da empresa, o que está acontecendo, o que precisa ser informado, qual é E o tom, né, Bru, para que fique algo natural também. Como aquela pessoa fala normalmente, né? Como se sim, expressa. é uma ciência, Lari, e eu falo que eu sou praticamente uma atriz, eu e minha equipe, né? Porque eu não dou conta de conhecer todos os executivos. Então, o que, Uhum. que a gente faz? A gente faz uma entrevista com esse executivo que durou de 1 hora e meia a 2 horas. E ali a gente vai perguntar muitas coisas da vida dele, não só sobre a profissão, mas o que ele pensa, sabe? Muitos temas que não vão virar posts, mas eu preciso conhecer a pessoa com quem eu tô lidando. Eu sou mestre em stalkear, porque eu vou ver tudo que tem na mídia. Então eu Hum. faço toda essa entrevista com esse executivo, depois eu vou stalkear tudo que tem de conteúdo dele, palestra, artigo, o que tiver ali dele na mídia, eu vou olhar para conhecer mais ele. E junto com ele ou com a área de comunicação, tem executivo que prefere tratar direto comigo, tem executivo que prefere que a área de comunicação fale porque ele não tem tempo. A gente vai olhar semana a semana a agenda dele para ver o que pode virar post. A gente vai olhar para a agenda da marca. Então, vai lançar um programa novo, tá no mês da diversidade, a gente precisa falar que lançou uma parceria nova, tem que divulgar alguma coisa, é um cronograma vivo que vai sendo alimentado de diversas fontes. E tem também, né, no caso de quem me contrata pelo CPF, o processo ele é basicamente o mesmo. A diferença é que a gente não vai ter essa sinergia com o que a marca está falando. A gente vai focar só na pessoa. Mas olha, primeiro, né, uma coisa que eu acho interessante reforçar. É tudo sobre estratégia, né, Bru? Eu vejo hoje, seja em qualquer rede, né? Ou no Instagram, no LinkedIn agora é novo para mim, vou prestar mais atenção, mas a gente tem que ser intencional. E o intencional parte olhando assim, né? E legal, começando pelo calendário. O que vai acontecer de importante no próximo mês? Tem coisas que tem que falar, né? Uma Sim. empresa hoje, para mim, que não fala sobre, é, enfim, as datas importantes, o Outubro Rosa, acho que. Quando que é o amarelo? É setembro? Maio Amarelo? amarelo. Maio Tem o amarelo? setembro amarelo, é que o maio amarelo é de segurança no trânsito. Olha lá, tá vendo? Então, eu acho que tem algumas coisas que se espere que a empresa ou o CEO fale, né? E eu tenho que ficar, então, atenta, porque eu tenho que começar também como empresária e fundadora da Claves também é novo para mim. Talvez tem coisas que eu não tava ali no meu panorama e não tava pensando, né?
E aí, Bru, uma dúvida então, você falou que a gente tem que ser ativo no LinkedIn, independente de estar naquele ponto crítico de buscando uma recolocação, né? A gente tem que plantar essa semente. Mas eu fico me perguntando, ser ativo como? O ser ativo pode ser apenas comentando posts, igual você falou. Você comentou num post, a pessoa te viu, você já consegue gerar umas conexões comentando, mas a pessoa deve também fazer posts, que você falou também que faz post, mas uma vez na semana, quando tem o que falar. Então, quando você fala estar ativo no LinkedIn, ao que você se refere exatamente? O que é ativo? Ativa, no caso. Tá. Um perfil ativo é um perfil que, em primeiro lugar, está atualizado. O algoritmo olha se você atualizou recentemente o seu LinkedIn. Então, a cada uns 3 meses, muda algum elemento, muda uma foto, muda um textinho do seu título, vai mostrando. Aí é você mostrar mesmo para o algoritmo, não tanto para as pessoas. Ser ativo, entra pelo menos 3 a 4 vezes na semana. Depois você vai entrar todo dia, várias vezes por dia, porque as redes sociais nos viciam, né? E é uma rede social, a gente não pode esquecer disso. Mas é isso, faz um post por semana. Como é que eu começaria, tá? Atualiza sua foto de capa, o seu Não, título, que é... calma, já fala foto, já fala da foto, Bru. Vamos falar da foto? Vamos Foto, falar da foto, que foto é gente. polêmico, calma. O A que primeira não coisa, fazer? bom senso, vamos lá. Eu entendo quem tá solteiro, e mesmo quem não tá solteiro, é que a gente gosta de se sentir gatinho. Mas mais do que se sentir gatinho na foto, a gente precisa ser estratégico. É isso, tudo é sobre estratégia. E pensar no que a gente quer transmitir. Então, você, seu cliente é mais sério, você precisa estar um pouquinho mais sóbrio ali. Você precisa demonstrar criatividade, então pode colocar uns elementos Uhum. na sua foto. Tudo conta. O que está atrás de você, se você é mulher, a cor da sua unha, os anéis que você está usando, a cor do seu batom, cabelo preso ou solto. É pensar em todos os elementos, o que você quer comunicar. E aí, o que você não precisa e não deve fazer? Evita a foto que parece selfie, coloca. Você pode tirar sua própria foto, mas coloca ali no tripézinho. Hashtag Evita óculos selfie não. escuro. Evita fotos muito de longe também, porque aquela foto fica pequenininha. A pessoa precisa te ver para depois ela lembrar do seu rosto, se ela vai fazer uma reunião com você. Uhum. Evitar muito decote exagerado no LinkedIn, porque a gente sabe que não é uma rede para paquera. E tem gente que às vezes recebe, tem abusador e gente escrota em tudo quanto é lugar, né? Então, vamos minimizar esse risco. E aí, uma coisa que aí é polêmica e pessoal, tá? Gente, evita esse braço cruzado, não dá essas fotos de braço cruzado, por favor. Tem que mostrar um pouco mais de originalidade, né? Criatividade. Mas eu também quero falar uma coisa. Eu sei que muitas pessoas, e fica bonito a foto com fotógrafo e tudo mais. Só que, às vezes, e eu vou falar, isso aconteceu numa reunião, tá? Para quem não sabe, eu venho do mundo corporativo. Eu fui executiva por mais de 10 anos numa empresa alemã. E acontecia da pessoa sabia que ia ter uma reunião comigo, Bru, então ela me adicionava no LinkedIn. Quando eu chegava para a reunião, não reconhecia a pessoa. Sabe? Por quê? É a foto tão elaborada, tanto Photoshop, tanta coisa, que aí eu acho que perde a essência. Porque por quê? Né? Pra que fazer isso? Então eu também acho que a gente tem que cuidar, não fazer uma foto tão pobre. E pobre, gente, ela não é no sentido de, né? Não tem nada a ver com dinheiro. Tem a ver com estrutura, tem a ver com a falta de capricho, tem a ver com a falta de cuidado ali, né? Que mostra que você não fez de qualquer jeito, né? Mas eu acho que também tem muita gente pecando pelo outro lado, sabe? Pelo too much. Tá muito. Sim, eu concordo, porque o grande objetivo, se a gente for pensar no mercado corporativo, é você ser reconhecido, é a pessoa lembrar de você. E aí, quando você chega na reunião, você não sabe se adicionou a pessoa certa. Já aconteceu comigo, de olha, o sobrenome é esse, o cargo é esse, mas não me parece que é essa pessoa. Não é legal. E também, principalmente pra gente que é mulher, às vezes muda a cor de cabelo, muda o corte, muda a franja, atualiza a foto. Por isso que não precisa se prender a um fotógrafo, porque às vezes você paga caríssimo na sessão, tem que usar isso por uns 2, 3 anos e você já mudou demais. Então, ao invés de repente pagar um fotógrafo, compra uma luzinha que deixa ali, né, um ring light que deixa sua foto melhor.
vai no cabeleireiro, faz uma escova, de repente, sabe? Um Se fundo arruma em branco, casa. não precisa ser muito criativo, né? Usa um fundo, no pior dos casos, uma parede. Ai, gente, ó, parede branca e preta funciona muito bem, só evita assim na praia, sabe? Uma Claro. parede normal que você tem em casa já tá ótimo. Ou de repente você no escritório, sabe? Se tem um lugarzinho legal ali no escritório, leva o seu tripé ou pede para alguém tirar para você. Eu acho que é bom, o bom senso, quando eu digo, ele é muito isso, a gente trazer mais perto da nossa realidade. Não acho que tem que ter Photoshop no LinkedIn, não acho que tem que ter filtro. Tem gente que usa filtro de Instagram na foto do LinkedIn, tá na cara que você tirou a foto pelo Instagram e colocou, Não, pelo amor de Deus. Não. não. E, Bru, querendo ou não, né, o LinkedIn tem uma coisa muito que é criar a rede de contatos, que no inglês é o famoso networking, né? E eu queria entender como que é a maneira certa de fazer isso. Por quê? Todos os dias alguém me adiciona, e deve acontecer com você o tempo inteiro. A pessoa não te conhece, a pessoa te adiciona e não mandar uma mensagem, né? Ou quando manda pedindo já alguma coisa. Então, não mandar. Eu penso, por que que eu vou aceitar essa pessoa? Né? Às vezes não é nem do meu mercado, às vezes não é nem da. Aí eu fico pensando, por quê? O que que vai. É uma rede, tem que ser interessante, né? E quando a pessoa manda, mas já pedindo alguma coisa, eu também acho que faltou criar, construir a ponte, Sim. né? A pessoa já quer a ponte pronta. Então, como que se constrói o networking ali no LinkedIn da maneira correta, vamos dizer assim? Olha, a palavra networking, para quem está dentro de LinkedIn, desse universo, está super banalizada justamente por isso. As pessoas estão fazendo robôs, copiam e colam. Então, o que eu recebo de mensagem me chamando de Maria, Joana e etc. Recebo mensagem de concorrente meu querendo me vender a solução, porque não leu, simplesmente saiu adicionando as pessoas e mandando as mensagens. Isso não é networking. Acho que a primeira coisa é a gente saber o que é e o que não é. Se você já conhece aquela pessoa, tudo bem você adicionar sem mandar uma mensagem. Se você não conhece essa pessoa, eu acho de bom tom, de educação mesmo, você mandar: olha, tô te adicionando, seja porque, Larissa, tô te adicionando porque eu gosto do seu conteúdo. Ou Uhum, como algumas meninas da Claves, Bruna, nos conhecemos durante a aula da Claves, legal. uhum. Nos vimos num evento e quero manter contato com você. Eu acho que a gente não pode esquecer que ali é uma rede de relações reais. Não é uma rede de relações robóticas. E muita gente está achando que o networking é mandar 5 mensagens por semana pedindo alguma coisa, ou já vendendo de cara. E tem um exemplo muito legal dessa semana. Tem um grupo de executivos que eu atendo, de uma empresa de investimentos, que eles vão fazer um evento. E aí, 2 deles resolveram pegar uma mensagem padrão, nem um teste AB, mas no fim serviu como um teste AB. Uma mensagem padrão para convidar as pessoas para esse evento. É um evento de graça, mas a agenda de final de ano, corrida, e eles mandaram. Eles queriam cada um ter 10 inscritos. Eles mandaram, sei lá, para cento e poucas pessoas. Não conseguiram. Aí um dos executivos, o terceiro executivo, falou: eu vou fazer diferente. Eu vou só convidar 15 pessoas que eu já me relaciono no LinkedIn, Uhum. sem mensagem de script, eu não vou mandar script, e eu vou conseguir próximo de 10 pessoas. Ele conseguiu 12 das 15 para participar. É Porque isso, isso. Para quem não sabe, Bru, explica o que que é o teste AB, que a gente usa o teste AB para muitas coisas no marketing, né? o teste AB ele funciona para você de fato validar qual estratégia é mais assertiva para o seu objetivo. Porque no marketing a gente fala muito das coisas, mas não é uma ciência exata. Às vezes eu posso achar uma coisa, a Lari acha outra, e a gente não sabe o que vai dar certo. Então a gente divide a estratégia em duas e vai testar o modelo A e o modelo B. Nesse caso do meu executivo, o modelo A, mensagem padronizada para todo mundo, o modelo B, mensagem personalizada. O que deu mais certo foi o B. E aí você segue a estratégia sabendo já o que dá certo. Exatamente. Isso pode ser usado em muitas coisas, né? Pode ser usado, por exemplo, em assunto do e-mail. Então, de repente, a gente quer mandar um e-mail, mas não sabe qual assunto o público gostaria mais. Então, divide, manda metade para metade da lista de uma maneira, metade da lista de outra, e a gente valida o que que teve a maior taxa de abertura, né? Enfim, tudo isso. Então, o teste AB é muito legal saber esse conceito e dá para usar para muitas coisas, né?
Eu achei interessantíssimo porque o que esse outro executivo terceiro fez é o que eu estava falando da ponte. Ele construiu a ponte. Quando ele precisou cruzar o rio, a ponte já estava criada. Sim. Entendeu? Então é isso que eu falho. E eu vejo assim, como por exemplo, claro, hoje eu tenho a Claves, então me adicionam pela Claves, mas eu, por ser, quando estava executiva de uma multinacional, pouquíssimas pessoas que me adicionavam mandavam uma mensagem, de repente assim, poxa, eu tô fazendo uma transição de carreira, que dica você me daria? Né? O que você gostaria que te falassem no começo da tua carreira? Que livro te ajudou? Né? Uhum. Que outras pessoas da tua rede você acha interessante para eu conectar? As pessoas não fazem o básico, né, Sim, Bru? É isso que eu sinto. sim, não fazem o básico, falam muito de si mesmas, então eu acesso o LinkedIn dos executivos com a senha de alguns deles, alguns me confiam a senha, e às vezes pipoca ali o inbox, eu vejo. Gente que manda 4, 5 parágrafos para falar de si, para pedir um emprego. Quem é que tem tempo para ler 5 parágrafos sobre alguém que nem Uma pessoa. conhece? A gente não quer ler isso, sabe, como pessoa. Então, vai muito por esse caminho. Se você prospectar essas pessoas, as mulheres interessadas para Claves desse jeito, ninguém ia querer participar da Claves. Exatamente, tem que mudar a estratégia para ser interessante para a pessoa que tá lendo a mensagem, né? E, Bru, uma coisa que eu estou percebendo, pelo pouco de experiência que eu tenho no LinkedIn, eu vi que tá começando a pipocar vídeos lá também. Então, assim, vamos lá, porque isso bagunçou o coreto na minha cabeça. Para mim, LinkedIn no momento era apenas texto, depois comecei a ver um pouco de foto, e agora eu tô vendo vídeo. Isso é real, assim, é uma estratégia do LinkedIn? E que conteúdo, então, trazer como em cada formato? Sim, é a grande aposta do LinkedIn. Eu estava em reunião com eles essa semana e eles já falaram que eles estão dando um alcance muito maior para os vídeos. Eles têm agora uma aba, como se fosse uma aba de Reels, não está liberada para todos os usuários, mas alguns de vocês já podem estar vendo aí. Para vocês terem uma ideia do meu LinkedIn, as minhas publicações têm em média 2 a 3 mil impressões. Impressões é a quantidade de vezes que aquele conteúdo foi visto. Então vamos lá, 2 a 3 mil, um post muito bom assim já tinha chegado a 8. Eu fiz um vídeo que, pasmem, chegou a 98 mil impressões. Então, eles estão apostando. É a mina de ouro para quem quer começar a criar conteúdo no LinkedIn. Fale em vídeo. E por que eles estão fazendo isso? Porque a gente está na era do vídeo. Então, se eu olhar para o meu filho tem 5 anos, ele pega o meu celular, ele faz vídeos. Oi, pessoal, essa é a minha casa, é aqui, aqui, aqui. E ele nem tem rede social, eu nem deixo ele saber o que é rede social ainda. Mas ele tá nessa era dos vídeos. Então, o LinkedIn está acompanhando uma tendência. O que eles estão prometendo? Porque a gente que trabalha com LinkedIn está muito bravo com isso, porque a gente gosta de texto. Eu gosto de artigo, eu gosto de carrossel, eu gosto de coisas mais profundas. E acho que o LinkedIn hoje é a única rede social que você consegue ser mais profundo. Eles estão prometendo que eles não vão acabar com a parte de texto, porque eles sabem que isso é importante. E o LinkedIn hoje, ele se posiciona entre duas bolas aqui do digital. Entre as redes sociais e entre os veículos de imprensa, o UOL, o Globo, que tem as notícias. Ele está aqui no meio. Ao mesmo tempo em que ele é uma rede social, como ele tem essa questão de executivos e de executivos falarem sobre a empresa, ele também acaba sendo como se fosse um meio de assessoria de imprensa. Porque muitas notícias, então teve uma fusão de uma empresa. Você vai lá como marca e manda um release dessa fusão para todos os jornais digitais. UOL, Folha, Estadão, Valor Econômico, etc. Você tem que ter a sorte ou um bom relacionamento com algum jornalista para que aquela pauta vire uma matéria na home do Valor Econômico. Você tem que ter sorte, relacionamento, estratégia. No LinkedIn, se o CEO postar, ele não tem que concorrer, ele vai postar e todo mundo vai ver. Então, o LinkedIn ele tá ali no meio de ser uma rede um pouco jornalística também. Ele não vai perder essa característica, pelo menos no curto prazo, essa característica de ser muito bom para texto ainda. Mas eles estão abrindo essa nova aposta aí de vídeo. E aí, emendando, você perguntou sobre o que postar em relação a vídeo.
E tudo que você postaria sobre conteúdo escrito, você pode fazer vídeo. Então, você pode fazer vídeo de dicas, você pode contar alguma coisa interessante. Se você fosse, de repente, indicar um livro de gestão, ao invés de escrever sobre a resenha do livro, você fala. Tem alguns modelos de vídeos de bastidores também. Então, um exemplo, eu poderia muito bem estar com o celular aqui, fazendo o bastidor do podcast, e depois eu contar como foi a minha experiência de participar num podcast. E o que eu fiz para me preparar para esse podcast, o que está por trás. O LinkedIn está precisando de gente mostrando o processo, que eu já falei aqui, né? Nossa, a Cris fez uma pergunta maravilhosa. Vou colocar ela aqui na tela, peraí, porque eu sinto mesmo. Eu percebo que muitas pessoas estão fazendo curso online, daqueles rápidos, e postando certificado. É uma chuva de certificado no meu feed. É chato. Como divulgar uma certificação sem ficar chato? Adorei. Concordo. Amei, amei. Eu fiz um conteúdo para um executivo que fez um curso na Harvard e ele queria postar. Não, as pessoas têm que saber que eu fiz um curso na Harvard. Falei, ninguém tá nem aí se você fez um curso na Harvard. A gente precisa contar o que você aprendeu lá. Para quem não pode fazer um curso da Harvard, 1% da população brasileira vai poder fazer um curso lá. 1% eu tô chutando aqui, né? Mas vamos trazer isso, então. Vamos traduzir. E aí a gente conseguiu traduzir. Então, ele contou no meio do conteúdo que ele tinha ido para Harvard, mas ele não postou o diploma dele. E ele trouxe os aprendizados. Então, quem está lendo ali se beneficia. E ele queria contar, óbvio que ele quer contar, que ele agora tem o certificado de uma das maiores instituições do mundo. Mas ele contou isso de forma orgânica. Exatamente. E sem a foto, porque a foto o que agrega na vida de alguém? Né? Só postar aquela foto ou postar o certificado digital. Enfim, não Ninguém tá agrega nem aí, né? nada. Ninguém tá nem aí, né? E uma outra coisa, Bru, que eu tô com planos para 2025 para Claves de vamos ter novidades. E um dos temas que eu quero trazer forte, porque eu acho muito necessário, são dois, na verdade. Oratória e storytelling. Porque ou um texto ou um vídeo é tudo sobre a oratória e o storytelling, né? Que é como contar e como fazer aquela história ser interessante. É igual você falou de quando mandar uma mensagem. As pessoas mandam mensagem falando delas. Errado. Esse storytelling não tá interessante para quem tá lendo, né? E isso não capta atenção, não gera venda. E pode ser venda, mas pode ser uma oportunidade de trabalho, né? Então, é muito sobre isso. A Jamile fez uma pergunta aqui também, deixa eu colocar na tela. Bruno, acha válido repostar os reels no LinkedIn? Ou o tom do vídeo deve ser diferente por ser uma rede mais formal? Boa pergunta. Eu acrescento aqui na pergunta da Jamile, então. Se é uma questão de se um conteúdo combina com várias redes sociais ao mesmo tempo, ou se tem que fazer essa adaptação? Olha, a resposta é um pouco vaga. Depende do conteúdo. Tem conteúdo que eu já aproveitei do meu Instagram pro meu LinkedIn, que eu entendi que funcionava. Mas isso é bem perigoso, porque é aquilo que eu falei. Você precisa trazer algo que beneficie quem está lendo. E quem está lendo o LinkedIn, ou que está assistindo o vídeo, ele está em outro momento do dia dele. Ele dificilmente ele vai acessar o LinkedIn à noite, quando ele estiver deitadão de pijama na casa dele. Ele vai estar no Instagram. Ele olha o LinkedIn entre uma reunião e outra, quando ele precisa procurar alguém. Então tem muito essa questão de momento. E aí, se o seu conteúdo é universal demais para caber no Instagram e no LinkedIn, provavelmente ele não é um conteúdo tão bom assim. Talvez ele seja genérico demais. Posso dar uma dica minha? Uma coisa que eu fiz e que deu certo. Eu faço Palavra da Semana, né? E eu queria trazer o Palavra da Semana, que é muito legal, que é um conceito de enriquecer o vocabulário. Eu achava que cabia nos dois, no Instagram e no LinkedIn. Só que o que eu fiz? Eu gravei o vídeo grande, eu gravei exemplos para ser usado no profissional e exemplo para ser usado no pessoal. Então, para o LinkedIn, eu postei o vídeo contando o significado da palavra, com essa conotação, e no seu trabalho, você pode falar que a reunião foi assim, assim, assado. E no Instagram, eu não falei de reunião, eu falei que, não sei, a sua avó é assim, assim, assado, entendeu? Né? Então, eu acho que a gente dá essa adaptada para caber, de fato, né, na plataforma, né, Bru?
Perfeito. Quer trabalhar na Crayon? Pode me contratar, gente. Adorei essa Adorei. ideia. Nunca tinha pensado nisso. Muito bom. Adorei, muito bom. E uma coisa só que eu queria te perguntar, para a gente finalizar. Você falou em alguns momentos aqui do algoritmo, você falou que tem que, de repente, é legal dar uma mudada no perfil a cada 3 meses para o algoritmo entender que você está trabalhando. Tem alguma sugestão de algoritmo, né, para outras coisas? Quantidade de post, Uhum. se é melhor postar de noite, de manhã, essas coisas que existem no mundo Instagram, TikTok, aplica também no LinkedIn? Super, super. A primeira dica. Olha lá, Não gente, presta faça. atenção. Olha isso que legal. Gente, eu amo o LinkedIn. Isso é uma das coisas que me faz gostar mais dessa rede social. Um post no LinkedIn, ele tem em média 36 horas de alcance. Então, isso significa o quê? Você faz o post hoje, ele vai entregar o seu post até 36 horas. Diferente do Instagram, que você posta agora, daqui 5 minutos o feed encheu muito e ninguém mais vê seu post. Então, a vida útil de um post é maior. Isso significa que você não pode postar todo dia. Você vai prejudicar o seu alcance, porque ele vai estar entregando o post 1, você já vai ter feito o post 2. Óbvio, se você é uma pessoa que tem 100 mil seguidores e é uma celebridade, você pode postar 3 vezes por dia que vão ver. Mas para meros mortais, dá uma espaçada. Então, não quero postar uma vez por semana porque acho pouco. Posta 2 a 3 vezes por semana. Essa é a primeira dica de ouro. A segunda dica é: não posta e sai correndo. Como o LinkedIn é uma rede que ele favorece essa troca de ideias, é importante que o algoritmo entenda que você está disposto a conversar nos comentários. Então, qual que é a dica que a gente usa? Antes de fazer o seu post, comenta o post de alguém, faz o seu post, navega um pouquinho, comenta em outro post, porque teoricamente a gente tem percebido que o algoritmo vai entregar mais o seu post a partir disso. Não posta e sai correndo, tá? Nunca tinha pensado nisso, que legal. E aí, a terceira Muita dica coisa. de dias e horários, o LinkedIn a gente tem que pensar nele como o expediente do escritório. As pessoas acessam de final de semana? Acessam. Às vezes tem algum tema que alguém precisa postar no final de semana, eu vejo que vai, não é que ele flopa. Até porque tem essa questão da vida útil, vai entregar na segunda de manhã. Mas para pegar o filé do LinkedIn, posta muito entre segunda à tarde, porque segunda de manhã tá todo mundo ferrado no escritório e não vai abrir o LinkedIn. Segunda à tarde, a quinta na hora do almoço. Que aí depois disso já fica muito final de semana também. Depois Esses fica são os muito horários happy de ouro. hour. Exato. Exatamente. E evitar postar muito à noite. Posta ali no máximo umas 6 da tarde, que aí você pega quem tá indo embora do trabalho e tá vendo. Mas fica mais na ideia de horário comercial. Muito bom. Bom, gente, então, agora, uma vez que a gente tem que postar menos, Bru, eu acho interessante postar com qualidade, né? E com estratégia, porque se você só tem três, né? Se idealmente você só tem três possibilidades ali, três posts na semana, é para você usar esse cartucho de maneira estratégica. Não é para virar, né, e fazer um post para cumprir tabela de qualquer coisa. Qualquer coisa aqui, certo? Perfeito. Então, vou até dar um exemplo do que eu faço sobre estratégia. Se alguém vier me falar quanto você cobra por post, eu não cobro por post. Eu cobro a assessoria. E aí tem alguns modelos de assessoria. Mas não existe isso de fazer um post, porque não vai dar resultado. Não vai ser bom para você, não vai ser bom para mim. Tem tudo a ver com estratégia. É assim o segredo do LinkedIn. Você tem poucas chances. Considera que o seu post ele tem que ser tão bom que você colocaria ele no intervalo do Jornal Nacional para passar ali no comercial. Porque a chance de ouro, cada post conta. Muito bom. E, Bru, para finalizar a polêmica. Música da polêmica. Eu acho que as pessoas estão perdendo um pouquinho a mão com a inteligência artificial para produzir conteúdo, né? O que você acha sobre isso? Inteligência artificial é aquela coisa para ajudar, certo? Ajudar. Não, mas vamos conversar aqui. A gente percebe quando o post foi feito com inteligência artificial e você não tocou a mão, né? Sim. A gente percebe, eu sou super defensora da inteligência artificial, tá? Eu não sou dessas que, não pode, de jeito nenhum, é um pecado.
O pecado é não saber usar e achar que tá arrasando. Então, eu olho para um texto e eu sei, de fato, todo mundo sabe, né? Basta prestar atenção que você sabe que aquilo é inteligência artificial. Mas tudo tá, e a gente volta para o conceito de inteligência artificial. Como é que você vai usá-la? Como é que você vai extrair o melhor dali? Então, como eu uso hoje, eu conto com inteligência artificial, sim, para criar conteúdo. Só que eu tenho os assistentes virtuais, que é algo sofisticado, que a maioria das pessoas acha que é só entrar no chat GPT, fazer uma perguntinha, criar um post de LinkedIn e sai correndo. Então, o que a gente faz? Eu tenho uma inteligência artificial, um assistente para cada executivo que eu atendo. Eu coloco todas as informações que eu sei de estratégia da marca, de estratégia do executivo, do tom de voz, transcrição, do que ele gosta, do que ele não gosta, exemplo de posts. E às vezes os meus. Não é nem prompt que eu faço, porque prompt parece que às vezes até um copia e cola. Eu escrevo textões, assim, de páginas e páginas para o algoritmo me ajudar, para a inteligência artificial me ajudar. E reviso muito. Então não é a primeira versão que eu recebo que eu vou usar. Ele vai me ajudando. Ao mesmo tempo, às vezes eu coloco uma frase. Eu criei o post, tá maravilhoso, mas eu falo, essa frase não tá encaixando. Me ajuda aí com storytelling para você melhorar o meu post? Então é isso, ele é um assistente que pode sim tornar o seu conteúdo muito melhor. A mesma coisa para comentário. Eu falei isso hoje para um executivo. Ele falou: então eu posso usar a inteligência artificial para fazer comentários mais rápido? Falei: pode. Só que tem muita gente comentando só para aparecer ali nos posts. O que a inteligência artificial faz? Ela resume. Então você, Larissa, fez o post. Eu uso a inteligência artificial para comentar. E eu falo a mesma coisa que você falou com outras palavras. Pra quê? Não é objetivo, né? Se não é acrescentar. Sim. Então, por trás da inteligência artificial tem que ter inteligência humana e você consegue ganhar escala. Você consegue produzir, de repente, para 3 meses usando a inteligência artificial e posts assim muito bons. Ou se você não se sente confortável, não cheguei nesse nível de ser, tem que ser um expert um pouquinho, né, inteligência artificial para fazer conteúdo por lá. Então pede para ele te ajudar com o roteiro, pelo menos. Como é que eu posso contar essa história? Eu tenho essa história aqui, me ajuda a criar a sequência. Mas a inteligência artificial, ela só vai ser rica se ela tiver a bagagem. Outro dia também eu tava usando a inteligência artificial e eu escrevi tanto que eu falei, gente, com o tempo que eu escrevi era mais fácil escrever eu o texto. Mas, é o que você falou, é diferente, porque é uma ajuda que você pede para uma frase que não deu certo, juntar um contexto com o outro que você não ficou muito legal, ele vai saber fazer melhor, né? Então, inteligência artificial, muita gente tá usando errado, né? E percebe. Então, eu diria que é uma gafe, tá? Cuidado com essa gafe, né? E essa gafe, ela é muito mais séria quando a gente usa no ambiente profissional, né? Que é tipo colar na prova. A professora percebe, todo mundo percebe, não fica legal. Né, Exatamente, exatamente. Eu tô aqui, tipo, é que eu lembrei de outra pergunta a mais. Eu tô super atrás, lembrei de uma pergunta a mais. Uma coisa que eu fiquei na dúvida, no LinkedIn, você falou que o LinkedIn é ali o oceano azul, né? O oceano azul é uma, como é que a gente pode dizer? Uma teoria onde a gente quer dizer que tem muita possibilidade ainda a ser explorada. Ali cabe influencers ou o influencer no LinkedIn é diferente, a publicidade ali é diferente, as empresas ali querem promover outra coisa. Você vê isso, muita publicidade ali nos posts, ou como que ela acontece para quem quer, de fato, Bru, ser influencer no LinkedIn? Isso existe? Ou isso é coisa da minha cabeça? Existe, mas é muito menor do que se a gente olhar para as outras redes, justamente por ser B2B. Então, eu já vi algumas publicidades, e é sempre de curso, de plataforma, de coisas mais B2B. A grande questão do LinkedIn é que o ano passado teve até uma polêmica que a gente que está ali no meio ficou sabendo, é que o LinkedIn deixou bem claro que ele ia barrar o alcance de pessoas generalistas. Então, o que ele quer? Ele quer você, Larissa, que é especializada em CX, em educação. Ótimo babado, porque... Ele quer nicho. Olha esse babado, porque tem até livro que fala que hoje nós temos que ser generalistas e não especialistas.
Então, Eu tô com um livro aqui em casa pra ler, na verdade. Eu tô com outro, pra não dizer que é mentira, que é uma crítica, na verdade. Tá mais do lado do LinkedIn. Ele é uma crítica que ele fala a morte da expertise, né, de ser especialista. Então ele acha que a gente tem que voltar a ser especialista. Um tema maravilhoso pra trazer pra Claves, hein, gente? eu já quero falar disso, vou dar minha opinião. Conte-me. Eu acho que a gente tem que ter repertório. A gente tem que saber de tudo. E eu só comecei a deslanchar no marketing quando eu parei de estudar marketing. Quando eu comecei a estudar outras coisas. Só que eu nunca deixei de ser uma especialista em marketing digital. Fui migrando a minha carreira até ser uma especialista em marca pessoal, migrei. Então, eu sou uma especialista. Inclusive, no meu LinkedIn, eu tenho o nome lá: especialista em marca pessoal e LinkedIn. Porque é o que eu sou. Mas eu não deixo de olhar para o universo. Porque se eu olhar só para o LinkedIn, eu estou fadada ao fracasso. Então, eu acho que é uma combinação. Você tem que continuar sendo especialista, mas você tem que olhar para o seu redor e entender um pouco de tudo. Muito bom, concordo. Aproveitando, falando nisso, eu quero falar, já que a gente tá falando de LinkedIn, vou dar uma dica aqui para as Clavisettes. Se você não é, você está perdendo essa dica. Fale sobre a Claves no LinkedIn. Não para fazer promoção para mim, não. Não para fazer publi para Claves, mas porque é bom para você, né? Eu tô com o segundo, não mais. Eu tô coletando prints. Bru, você viu no grupo do WhatsApp ontem, talvez, ali, que uma Clavisette falou que comentou da Claves para um gerente. Gerente amou. Qual é a mensagem que você passa, né? Você passa a mensagem comprovada que você é uma pessoa que está aberta a aprender, que você ama aprender, que você tem repertório, que você se preocupa com educação, que você investe na sua educação, né, Bru? Então, assim, o benefício... E tem uma outra, que eu também tenho print, que ela foi fazer uma entrevista. E a entrevistadora, no meio da entrevista, ela conseguiu falar da Claves. Gênia, tá? Porque é você fazer seu marketing pessoal, aprenda isso na sua vida. Aprender a fazer o seu marketing pessoal sem parecer que você tá querendo, né, se vender. Então, os benefícios de participar da Claves, eles são gigantes. E além de tudo, além de você construir o repertório com aulas diversas, clube do livro, como a Bru falou, ainda você fica bonita na foto. Você ainda fica bonita porque é um lugar muito bonito de estar, né, Bru? De você estar nesse lugar de pessoa que acredita num aprendizado contínuo, né? Sim, é até um jeito de você não postar o certificado. Posta sobre a Claves. E aí eu vou dar uma dica que eu poderia fazer, mas eu vou jogar aí para vocês. Faça um post sobre lifelong learning, que é você nunca deixar de aprender. Esse é um tema sempre em alta no LinkedIn. E você pode linkar a Claves com isso, porque a Claves não tem linha de chegada, ninguém se forma na Claves. Isso é muito interessante. Exatamente, exatamente. E cada vez, se vocês verem quantos livros tem aqui no redor, olha, cada vez eu falo, a Claves nunca vai acabar, porque o que não falta é coisa pra gente aprender, entendeu? E é o que você falou. Uma coisa, Bru, que eu vejo hoje, só acrescentando também aqui um pouquinho, tá? Que a gente falou dos certificados, né? Deixa eu voltar aqui de novo, peraí. Nós falamos do certificado e eu vejo as pessoas se preocupando muito com o certificado de algo, né? Gestão, organização, processo. É super importante. Só que se você for parar para pensar, as pessoas mais interessantes que você conhece, empresários, ou os gestores mais interessantes que você conhece, eles sabem coisas diversas. Eles têm repertório, é o que a Bru falou. Então, você postar que você aprendeu sobre Renascimento italiano, isso em algum momento você vai conectar com a questão de que você foi num jantar ali com o cliente e você tinha assunto, entendeu? A gente teve aula, né, Bru, de café, que para mim foi uma das aulas mais incríveis do ano, aula de café. E se você trabalha, no meu caso, com comércio exterior, tem tudo a ver você falar da aula de café. Porque nós somos o maior exportador do mundo de café. Então, você linka e conta de uma maneira bonita, né? O que você aprende. Deixa eu ver aqui o que a Bianca falou. Deixa eu colocar aqui no live stream. A Bi falou. Principalmente hoje em dia que estamos na era do Twitter e Instagram, onde todo mundo tem opinião formada sobre tudo e não precisa aprender nada. O que é chique é se colocar no lugar de aprender. Bianca, você lacrou com esse comentário.
Não, perfeito, exatamente, né? Chique é a gente estar buscando conhecimento e se colocar no lugar do só sei que nada sei. Porque quanto mais Sim. a gente aprende, mais eu tenho certeza, igual eu falei, já tô com 2 livros que eu quero explorar, especialista, generalista, não sei, vamos aprender. Então é muito bonito. E combina Sim. super com o LinkedIn e ideia de conteúdo também, né? Para as pessoas postarem, né, Bru? Sim, sim. Se você assistir 2 aulas da Claves no mês, você já tem 2 temas aí pro seu LinkedIn para tentar trazer para sua área. Eu não me lembro quem foi que usou, eu acho que foi a Jamile. Ela usou algum contexto da nossa aula e fez um vídeo sobre a consultoria de imagem. Então, ela nem só falou, aprendi essa coisa na Claves, mas ela foi lá e trouxe para o contexto dela. Exatamente. Tem várias que estão se destacando fazendo isso, viu? Jamile, Nayara, outras também, a Mai também, que é você trazer você mostra que você tem um conhecimento, né, Sim, Bru? Que você, poxa, legal, conectei consultoria de imagem com filosofia, consultoria de imagem com renascimento, com arte. É um lugar bonito de estar. exato. Que a gente acaba impressionando os outros, né, Bru? Mas na verdade quem ganha somos nós mesmo, né? Sim. Porque conhecimento, a minha mãe sempre falou. Acho que se eu pudesse falar assim, a primeira frase que eu lembro que minha mãe falou é que podem roubar tudo da gente, menos nosso conhecimento, Exatamente. né? E você falando tudo isso, eu começo a pensar também nas habilidades do futuro. Antigamente, a gente não tinha o Google e muito menos a inteligência artificial. A gente precisava saber o máximo de coisas possíveis na nossa cabeça, guardar o conhecimento, né? Tomar Então, carta. agora, o que você precisa não é saber de tudo, não é mostrar que você tem um diploma e que você sabe aquilo ali. Você tem que mostrar que a hora que acontecer um problema, você vai saber buscar a solução. E como é que Uhum, você busca a solução? Sendo uma pessoa que sabe aprender, que sabe uhum. ler, que sabe interpretar, que sabe ouvir. E é tudo isso que você consegue quando você não para de estudar. E que sabe conectar pontos, né? Eu acho que é isso que é difícil das pessoas, é conectar o conhecimento mesmo, conectar que, poxa, isso, será que deu certo aqui? Será que dá certo ali? Será que dá certo com aquele Sim. problema? Então eu acho muito interessante. Bru, a gente vai chegando ao final, então antes eu quero só que você passe teus contatos e então a Bruna, ela tem também a empresa dela, onde ela dá essa consultoria, né, Bru? E eu entendo que você tem pacotes. Pergunta que não quer Isso. calar, Bruna. Os seus pacotes é só para quem é milionário, CEO? Como que é? Ou é pra gente como a gente? Como que funciona? Tem alguns modelos que eu fui adaptando. Então, no começo era muito mais para grandes empresas, pacotes para vários executivos e para treinamentos e tudo mais. Eu fui adaptando, então hoje eu tenho pacotes pontuais também, que você não precisa me contratar por 6, 8 meses, você pode me contratar só para assessoria inicial, que eu vou escutar você, fazer um material super completo para mostrar qual o tom de voz, quais os territórios, sobre o que falar. Eu vou te dar, assim, o caminho das pedras para o LinkedIn para que você consiga seguir. Então, eu entrego um material aí de 50 páginas, mais uma apresentação. Eu faço uma entrevista que muita gente fala que parece uma sessão de terapia, porque a gente Uhum. acaba, né, conhecendo a pessoa, entrando no íntimo, falando dos medos, dos anseios e tudo mais. E aí você me contrata uma vez, esse trabalho dura em média 3 semanas. Esse trabalho eu não terceirizo, esse trabalho a minha equipe não mexe, porque ele é um trabalho muito estratégico. Então, o que pode acontecer é que às vezes a minha agenda vai estar um pouquinho mais lá para frente, mas eu faço questão de atender todo mundo. E para quem estiver ouvindo, tem empresa da área de comunicação, precisa de fazer para o seu executivo e tudo mais, aí eu tenho os pacotes para as empresas, que obviamente eles são um pouquinho mais caros e também eles são de mais longo prazo. Tem essas duas formas e também, como vocês já perceberam, eu adoro falar. Então, também dou palestra em empresas, workshops, às vezes uma palestrinha mais curta, só para contar, né, dicas e tudo mais. Também tem os formatos de workshop, que aí eu passo 4, 8 horas dentro da empresa para fazer o time ali entender, muito para a equipe de venda, né, que precisa usar o LinkedIn e fica usando essas mensagens, aí fala, o LinkedIn não dá certo, eu já mandei mensagem para 200 pessoas e não consegui resultado.
a gente faz o trabalho de lavagem cerebral para a pessoa aprender a fazer networking da forma certa. Então é tudo isso. E aí os meus contatos, eu vou deixar meu LinkedIn, né, gente? Vocês Mas falem antes eu quero comigo por saber uma lá. coisa. Não combinei, mas se falar que é Clavizete, se falar que é Clavizete, tem desconto? Sim, eu já Porque a pensei gente tem que nisso, se tá? ajudar, né, Bru? A gente aqui é uma. Como que é? A gente é uma seita do bem. Clavizete ajuda É, Clavizete. é isso. Eu já tinha pensado, porque eu falei, bom, ela pergunta isso para todo mundo, não vai perguntar para mim? 20% de desconto para Clavizete para esse planejamento. Amei, adorei. Muito bom. Entre em contato. Bom. E aí, como é que a gente acha a Bru? Olha, eu vou pedir para vocês me chamarem no LinkedIn. Vocês tratem de usar esse LinkedIn, mulherada. Exatamente. O meu LinkedIn, você colocando lá linkedin.com é /Bruna-Lopes-Barros. Tá, Bruna Tá? E eu vou deixar meu e-mail Lopes. também. Eu Pode sou, eu sou da deixar. turma do e-mail, eu sou corporativa, gente. O É e-mail também facinho. eu posso colocar também, tá? Não vou ser uma carrasca. Eu vou deixar na Tá descrição bom. do podcast. Tá bom, não vou nem falar o meu e-mail aqui então. Então vocês falem comigo pelo LinkedIn, pelo e-mail. Quem já me vê lá no grupo, quiser chamar no WhatsApp, também fica à vontade. Eu adorei. As dicas foram valiosas e, assim, só reforçando, né? A Bru dá palestra. Essas dicas, muitas aqui, seria caro para você ter essas dicas em outro lugar. Então, valorize, né? E é um conteúdo de graça aqui. E quem é Clavizete tem a possibilidade de participar aqui comentando, tá ao vivo nessa gravação. Então, Bru, obrigada. É um prazer ter você na Claves. E não se esqueça, gente, conhecimento abre portas, que é o lema aqui da Claves. Bru, obrigada e obrigada às clavizetes que participaram também da gravação. Eu que agradeço, Lari. Adorei conversar com você. O tempo passou que a gente nem viu. Voou. Um beijo, tchau, tchau. Beijo, beijo, meninas. Tchau, tchau.